Você já pegou um bebezinho no colo? Dá medo. Pelo menos a primeira vez que você vai pegar um bebezinho no colo, que você tem medo de deixar cair, você tem medo de apertar demais, você tem medo de passar a mãozinha na cabeça e afundar a cabeça, porque os bebezinhos são seres muito frágeis. Todos nós um dia fomos assim. E por isso os bebezinhos precisam do cuidado próximo dos pais. Então ali o tempo inteiro. O bebezinho não sabe falar, o bebezinho chora para comer, quando se suja, quando se incomoda com alguma coisa. E a função dos pais, nesse primeiro momento de extrema proteção, é aos poucos ir dando condições para que esse bebezinho se desenvolva e vá se tornando independente. Claro que esse é um processo que vai levar muito tempo, mas chegará um momento em que já adultos, ou quase adultos, os pais vão ter que abrir mão. Aprender a amar também implica isso, deixar ir, abrir mão e não querer para sempre proteger e tratar aquele adulto já como uma criança, porque vai transformar o adulto no mínimo num ser infeliz, infantil, frágil, amedrontado. Essa é uma grande lição dos pais, né? Permitir que os filhos se desenvolvam e vão embora. A natureza faz isso muito bem. Os bichos não ficam o tempo inteiro cuidando dos seus filhotes, a não ser enquanto é necessário, mas depois eles tomam o próprio caminho. Mas nós carregamos esse instinto, né? Nós precisamos da proteção, do cuidado, a gente traz uma coisa de medo também. Isso é muito bem explorado. Esse arquétipo que está presente no ser humano se desloca dos pais e se projeta depois no professor, se projeta na religião, se projeta nas tantas respostas que tentam ocupar esse espaço, que será ocupado na medida em que a gente não aprende a se desenvolver. Eu não sou contra, obviamente, a presença de cuidadores, de mestres, mas eu identifico o mestre como aquele que, assim como os pais, trabalha para que você dê o próximo passo e siga sozinho adiante. Mestres que buscam discípulos, mestres que buscam seguidores, e hoje em dia isso é muito comum, afinal de contas, seguidores dá dinheiro. Então, quanto mais massa você estiver te seguindo, quanto mais presas as pessoas estiverem ao seu redor, melhor, em certo sentido, pelo menos financeiramente, na medida em que eu também acho que isso não seja tão bom, porque adoece também o tal mestre. Essa relação vira uma codependência tão ferrada, tão forte, tão cruel, que mata a pessoa que se coloca nessa posição. Os seguidores se adoecem, ficam mal, mas depois se frustram, se decepcionam, vão embora e vão buscar outros mestres, como sempre acontece. Mas quem se coloca nessa postura de eu sou o seu mestre, hoje em dia especialmente, acaba se dando mal. A nossa mobilização, infelizmente, ela ainda se contém dentro dos polos. A gente precisa do mal para tentar praticar o bem. As pessoas não são mobilizadas pela consciência ou pelo amor, muito pelo contrário. Você quer ver como você percebe isso? Uma sociedade com muitas leis como a nossa é uma sociedade imatura. As leis servem para imaturidade de consciência, porque é claro, se por um lado a gente vive numa sociedade em que pessoas pensam de maneiras diferentes, são diferentes, têm interesses diferentes, isso deve ser respeitado e administrado de alguma maneira, por isso eu não estou pregando aqui a anarquia, é preciso que haja algum tipo de regra, algum tipo de lei, mas a quantidade de leis nos espaços desnecessários muitas vezes que elas ocupam, só demonstram que nós ainda estamos num nível muito primitivo de consciência. Então eu preciso da lei do Estado, eu preciso da lei de Deus em última análise, dizendo isso pode porque a Bíblia diz, isso não pode porque a Bíblia não diz, e eu não desenvolvo a minha consciência, a minha autopercepção em relação aos meus próprios limites. É claro que nesse processo é bom que a gente inclua o outro, né, para que não sejam somente um movimento de, abre aspas aqui, de evolução egocêntrico, né, aquilo que eu quero, porque isso também é um traço de imaturidade. A consciência e a maturidade implicam em perceber e respeitar o outro, entender que as pessoas são diferentes e agir em consciência nesse sentido. Você quer um exemplo? Você não mata uma pessoa porque a lei não permite ou porque você não se sente autorizado a fazer isso. Mas é necessário que haja leis, né? Caso contrário, muita gente sairia matando aí. Então, nós somos presos na nossa imaturidade, na nossa inconsciência, para que a gente sirva de alimento, de massa de manobra, para gente que no fim das contas sabe que na proporção em que cada indivíduo desenvolvesse maturidade
independência, senso crítico, capacidade de questionar, de pensar, sem se ancorar na culpa que tantas vezes se coloca, ou no medo que tantas vezes se vende na nossa sociedade, nós seríamos uma sociedade completamente diferente. As leis não seriam exatamente como são, a política não seria exatamente como é, a religião e as instituições e os pilares de uma sociedade que, quanto mais imatura for, mais pesados serão e mais trabalharão para nos manter sempre presos na expectativa e na dependência de um Deus, de um herói, de alguém que nos represente e que fale por nós. Que cada um faça um autoexame, onde é que está nesse processo. Se você vive numa família, num casamento, numa relação, num trabalho, numa religião ou num país, onde não é permitido questionar, não é permitido pensar, não é permitido ser quem é sinal que tem alguma coisa errada aí. Como acontece na nossa vida, o processo de adolescência é um processo dolorido, mas é um processo necessário para que a gente evolua e se torne um adulto. Será que você ainda está se mantendo infantilizado na expectativa de mestres e deuses e políticos e salvadores e instituições, ao invés de se colocar no caminho do autodesenvolvimento, da autocompreensão, o que é algo absolutamente solitário? As suas perguntas, as suas questões, o seu olhar, a sua experiência. Talvez esteja na hora de amadurecer e de se questionar o que você está fazendo aí. Fique bem.